A você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha no podcast, Dom Guilherme, bispo da Diocese de Lages, gostaria de refletir sobre um assunto muito importante, que é nesse tempo de pandemia, onde as famílias vivem mais juntas por mais tempo do que era antes dessa pandemia. E como aproveitar esse tempo para que a família possa voltar a ser verdadeiramente o lugar da iniciação à vida cristã para os seus filhos e filhas. Antes da chegada da energia elétrica, da televisão, dos computadores e todos os desdobramentos eletrônicos, antes da frenética e maluca vida moderna, a família era normalmente o berço ideal onde acontecia a iniciação à vida cristã. Em outras palavras, a cozinha ou a sala de estar do lar, da casa, da família, era o que poderíamos chamar a primeira sala de catequese. Porém, com as grandes mudanças econômicas, no tecido social, a estruturação familiar, ocorrida com a chegada da industrialização, a família cristã foi passo a passo, ano por ano, década por década, deixando de exercer esta sua vocação primeira na geração dos filhos e na geração para a educação da fé. Faço essa introdução, essa minha reflexão no podcast, devido a um texto que a igreja apresenta na festa do Imaculado Coração de Maria, que acontece sempre logo no dia seguinte à festa do Imaculado Coração de Jesus, que ocorreu na última sexta, portanto, esse aqui foi no sábado, ontem. Tem um texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 41 a 51. Aquela famosa história de Jesus que ficou lá no templo de Jerusalém, sem que José e Maria percebessem. Esse pequeno texto, essa perícope, que narra que todos os anos Maria e José subiam a Jerusalém, no templo, por ocasião da festa da Páscoa judaica, conforme determinava a lei, a Torá, a tradição e a prescrição religiosa para todo o povo judeu. No mesmo texto, Lucas, o evangelista, faz questão de registrar que Jesus, o filho adolescente de Maria, e digamos assim, de José, o pai adotivo, ao completar seus 12 anos, passava a ter a obrigação legal e religiosa de iniciar também essa frequência ao templo de Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. O mais importante está nos detalhes que Lucas faz questão de registrar. Lucas diz assim, abre aspas, texto da Bíblia: os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele, Jesus, completou 12 anos, subiram para a festa conforme o seu costume. O detalhe está exatamente nessa partezinha, conforme o costume. Sabemos que depois dos dias de festa, que duravam até mais de uma semana, todo o povo iniciava a volta para suas cidades de origem. No caso de José e Maria e Jesus, para Nazaré. E assim eles viajavam, porque eram distâncias longas, em comitivas, em caravanas. E Jesus, sem que Maria e José percebessem, permaneceu no templo, onde 3 dias depois
foi encontrado pelos pais aflitos que estavam à sua procura. E Jesus estava lá, no templo, sentado no meio dos mestres e dos doutores, ouvindo e fazendo perguntas, que deixavam todo o povo maravilhado com a sua inteligência e as suas respostas. São palavras literais do capítulo 2 de Lucas. Onde é que eu quero chegar? De onde vinha todo esse conhecimento daquela criança de 12 anos? Ele, ou essa criança, Jesus, ainda não tinha sido iniciado na sinagoga ou no templo pelos mestres da religião. Hoje a gente diria pelos catequistas ou pelo padre. Ele ainda não tinha frequentado nenhuma sala de catequese oficial do povo judeu. Então, todo mundo se perguntava de onde vinha todo esse conhecimento, ao ponto de deixar até os mestres e doutores perplexos e deixar o povo admirado. Pois bem, eu digo, esse conhecimento de Jesus, criança, vinha do colo, vinha do aconchego do seu lar, vinha da cozinha da sua casa, vinha da sala, vinha da carpintaria de José, vinha da família. A pandemia do coronavírus, do Covid-19, verdade, fechou as portas dos templos onde se realiza o culto religioso, a missa, ou o culto dominical. A pandemia fechou todas as salas paroquiais de catequese, de iniciação à vida cristã, mas possibilitou, mesmo que forçadamente, a reabertura da sala do lar, da família. Felizes e benditas as famílias que estão aproveitando essa quarentena para voltar a ser a primeira sala catequética e mistagógica, para introduzir e iniciar seus filhos e suas filhas no conhecimento da revelação de Deus, iniciar na fé e iniciar no mistério de Deus. A palavra mistagogia é exatamente introduzir, guiar alguém para dentro do mistério de Deus. No cristianismo, a família sempre foi a primeiríssima sala de iniciação à vida cristã. De lá, a criança é iniciada desde a gravidez, ou deveria ser assim, e introduzida na comunidade cristã, quando os pais frequentam a comunidade cristã. Lugar que, a exemplo de Maria e José, deveria se tornar o costume de frequentar e participar, conforme a exigência da vida cristã. Quando e onde esta sala familiar está funcionando, onde os pais ou os responsáveis são os primeiros catequistas e mistagogos que, em seu colo, em sua cozinha, em sua casa, exercem esse ministério do querigma, isto é, de fazer o primeiro anúncio de Cristo a seus filhos e filhas, aí gera-se e fundamenta-se os verdadeiros cristãos e cristãs, que depois serão discípulos, discípulas e os futuros missionários e missionárias do Evangelho de Jesus Cristo. É só olhar
para nossas comunidades. E veremos com muita nitidez onde as crianças, adolescentes e jovens têm ou tiveram no pai e na mãe seus primeiros catequistas e seus primeiros mistagogos. A casa construída sob a rocha familiar não desmoronará nem com tempestades, nem com enxurradas, porque está sobre um fundamento sólido, a família. Desejo e espero vivamente que o aprendizado que forçosamente a família fez agora, nesse tempo de quarentena, de voltar a ser família unida, que reza unida, que ouve a palavra de Deus unida. Espero e desejo vivamente que isso não desapareça quando houver a reabertura das igrejas, dos templos, e nem quando houver o retorno para as salas de catequese nas paróquias. A família é o berço da fé, é o que introduz na fé. Deus abençoe, Deus proteja a você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.